Boa noite. Hoje eu vim falar de uma polêmica que envolve Fred Nicásio, um participante do BBB 23, sobre suas falas, né, de quando ele era aí fisioterapeuta. Segundo Fred, quando ele era fisioterapeuta, ele viu um médico entubando um paciente. E aí ele disse: "Eu queria fazer isso." E uma enfermeira branca, como ele relatou, disse para ele: "Sai para lá, menino, isso é só para médico." Segundo ele, 7 anos depois, ele estudou e voltou na clínica como médico e exigiu que essa enfermeira o servisse. Essas foram as verdadeiras falas de Fred. A seguir, eu vou colocar o vídeo para vocês ouvir o que Fred diz. Porque um dia eu fui fisioterapeuta e aí eu vi um médico entubando e eu falei assim, eu queria fazer isso aí. Uma enfermeira branca olhou pra mim e falou assim, sai pra lá, menino, isso aí é só pra médico. Tá bom. 7 anos depois, amor, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. Tô aqui, doutor Fred Nicásio. E aí? Pra você, agora eu vou entubar e você vai me ajudar. Pronto. Entendeu? Porque é assim que a gente trata racista assim. Entendeu? Expondo, porque quem criou o constrangimento que lide com ele. Já segundo Leo Áquila, publicou em suas redes sociais a seguinte frase. Segundo ela, quando Fred ainda era fisioterapeuta, ele queria entubar um paciente e foi impedido por uma enfermeira branca. É que a história não foi bem assim. Como ouvimos anteriormente, não foi essa as falas de Fred, desculpa. Não foi essas falas de Fred. Fred disse que viu um médico entubando uma paciente. E a enfermeira disse para ele, segundo ele viu o médico entubar a paciente, ele disse: "Eu queria fazer isso, eu queria." Não é que ele ia fazer. Então, mas o médico estava entubando, né? Então, como se o médico estava entubando, como que a enfermeira impediu o Fred de entubar, se o médico já estava entubando? Então, há contradições. O Fred não foi impedido de entubar ninguém. Ele não estava querendo exercer a profissão ilegal, né, gente? Então, aí, né, há certas contradições com essas falas. Então, é muito importante deixar bem claro isso, porque a internet, ela fala muitas coisas erradas. Então, a gente tem que, se a gente vê algo errado, a gente tem que esclarecer de alguma forma. De alguma forma, através de comentários, né? Não foi isso que ele falou. Quem viu essas falas, porque a gente não vê tudo, a gente não acompanha todas as falas dos participantes no BBB. Então, as pessoas que vê, ou então que posta, e que viu um vídeo assim, dela falando algo dele, e aí viu o outro vídeo, como foi o que aconteceu comigo. Eu vi esse vídeo, né, até apoiei, porque eu achei que realmente tinha acontecido, né, porque Leo Áquila publicou. Então, ela tem peso na voz, como ela mesmo disse. A gente, no Big Brother, né, a gente tá elegendo uma pessoa, e essa pessoa que a gente vai dar o prêmio, vai votar, a gente vai eleger essa pessoa, a gente vai dar voz para essa pessoa, ela vai ter um peso na voz. Então, ela, como já tem esse peso na voz, jamais eu duvidaria dela. Então, eu vi um vídeo, né, dessa cena de Fred com essas falas, e que eu, né, comparei que não foi bem assim. Não foi o que Fred realmente quis dizer. Não estou nem falando em relação a ele ser soberbo, porque às vezes ele fala coisas também que eu não concorde, né? Que ele tem assim aquele ar mesmo de querer ser superior. Mas em relação a esse assunto, isso é muito grave. E nas minhas conclusões, ele não falou. Ele não queria entubar ninguém. Ele não queria exercer, né? Fazer aí o exercício da profissão ilegal. Ele fez um relato de que, quando ele era fisioterapeuta, ele queria entubar um paciente, o que seria exercício ilegal da profissão, porque entubar pacientes
é uma função para quem é médico. E ele não era médico, ele era fisioterapeuta. A enfermeira barrou, uma enfermeira branca, conforme ele mesmo relatou. O que a questão branco ou preto ou negro tem a ver com esse fato? Nada, mas ele levantou a peteca como se a questão toda fosse me impediu porque é racista. Não, amor, ela te impediu porque ela é sensata. Você não é médico e você não pode entubar uma pessoa. Mas ele relata que foi estudar e 7 anos depois voltou no hospital médico e olhou para ela com aquele ar soberbo de superior e disse: agora eu sou médico e agora você vai me servir. Que feio.